O homem, o humano, foi arrancado da união primordial com a natureza, que caracteriza a existência animal. Sendo, ao mesmo tempo, dotado de razão e imaginação, está ciente de sua solidão e apartamento, de sua impotência e ignorância, do caráter acidental de seu nascimento e de sua morte. Não poderia suportar esse estado de coisas por um segundo sequer, não encontrasse ele novos laços com os seus semelhantes, substituindo os velhos laços regulados pelos instintos. Ainda que todas as suas necessidades fisiológicas fossem satisfeitas, ele continuaria sentindo a sua solidão e individualização como uma prisão, da qual teria de escapar a fim de conservar o equilíbrio mental. De fato, o louco é a criatura que malogrou em estabelecer qualquer tipo de união e está prisioneira ainda, que não se encontre por trás de grades. A necessidade de unir-se a outros seres vivos, relacionar-se com eles, é uma necessidade imperativa da qual depende a saúde mental do homem, do humano. Essa necessidade está por trás de todos os fenômenos que constituem toda a gama de relações humanas íntimas, de todas as paixões chamadas amor. Erich Fromm, psicanálise da sociedade contemporânea. O Erich Fromm é um daqueles pensadores que podemos chamar de freudo-marxistas, porque ele justamente vai tentar estabelecer um elo, senão uma união, senão um encontro direto, uma relação direta. Ele vai tentar estabelecer uma conversa entre Freud e Karl Marx, tá? O Erich Fromm, ele é um psicanalista que fazia parte da escola de Frankfurt. Sobre a escola de Frankfurt eu sugiro que vocês conversem com o professor Ricardo, que tem toda a autoridade do assunto, tem todo o conhecimento do assunto, e o que vocês perguntarem para ele sobre a escola de Frankfurt, vocês tranquilamente terão acessível, tá? Mas sobre o Erich Fromm eu venho fazendo algumas leituras mais aprofundadas, inclusive um dos orientandos de vocês um dos amigos de vocês orientando o meu, que é o Davi, está fazendo uma pesquisa sobre as relações entre Paulo Freire e Erich Fromm. Davi está falando da obediência, está falando da alienação, e o melhor nome para trabalhar com isso no nosso campo de pesquisas aqui na Unib é justamente o Erich Fromm, e nas suas relações com o Paulo Freire, tá? Porque, de novo, vou falar para vocês, é necessário que vocês tentem, ao mínimo possível, não fugir do escopo dos campos da subjetividade e da psicanálise, tudo bem? Vocês perceberam que eu mudei, tá? Eu fiz uma inversão hoje, tá? Aliás, eu fiz duas inversões hoje. Eu fiz a inversão no meu visual aqui. Eu ainda tô me adaptando porque não sei se eu olho pra mim ou pra câmera e aí vocês vão perceber que eu tô assim, 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 assim. Tudo bem? Se tivessem duas câmeras, deve fazer um jogo legal. Mas como eu tenho somente uma câmera, não dá para fazer muita coisa. Talvez tenha ficado melhor esse visual, a luz também bate um pouco melhor aqui e vocês podem ver a minha cara barbada já, eu pareço um lobisomem, 2 semanas atrás eu tinha tirado a barba, hoje eu tô parecendo um urso pardo, um urso Kodiak do Alasca. Eu estava mostrando para vocês, é meu lado pop, tá? Lado de Guarda é uma banda alemã que faz um metal clássico, um power metal. Faz muitos anos que eles não fazem um disco bom, mas esse aqui é um disco lançado em 98, chamado Nightfall in the Middle-earth, onde é um disco temático também, vocês perceberam que eu gosto de coisas temáticas, e eles vão contar um pouco da história do livro, para ver como é meu lado pop e meu lado quase nerd, um pouco da história do livro do Silmarillion, do J.R.R. Tolkien, que conta as histórias anteriores ao Hobbit, anteriores ao Senhor dos Anéis. E a capa mostra justamente o episódio em que o casal da elfa, a Lúthien, e o lobo aqui embaixo, o Beren, que é um humano mas transformado em lobo, estava tentando roubar uma das 3 gemas preciosas da cabeça do Senhor do Escuro, que é o Morgoth, não o Sauron. O Sauron é o lobisomem que está atrás aqui protegendo o Morgoth, já que o Sauron ele é apenas um filhote malévolo do grande senhor do mal que é o Morgoth. Enfim, só pra gente falar um pouco sobre as bobagens, e eu gosto bastante um pouco dessas coisas mais light assim. Não daria para eu ficar trazendo aqui as coisas nebulosas, malévolas e destruidoras todo o tempo, né? Mas eu gosto bastante de literatura
E eu acho até que leio pouco literatura. Eu acho que até eu deveria ter tempo de ler mais literatura. Não que eu não tenha lido muita coisa já, mas eu queria me dedicar um pouco mais para literatura clássica, para literatura brasileira e literatura universal. Eu me devo bastante, eu me cobro bastante em relação aos textos clássicos da literatura, porque me ajudariam também a escrever um pouco mais, me ajudariam a destravar um pouco mais. Nossa, Rodrigo, você trabalha para escrever, você tem tanto artigo, você tem uma tese de 300 páginas, uma dissertação de não sei quantas páginas. Você vem aqui, monta os PowerPoint pra gente aqui com as suas palavras, não sei o que, em vez de ficar copiando coisa. Tem ali uns trechinhos copiados. Mas aí você fala que trava, sim, sim. E eu vou falar que muitas vezes eu travo para escrever, por quê? Porque algumas perguntas antes de eu escrever eu ainda não consigo responder, tá? E é justamente com essas perguntas que eu vou com que eu vou trabalhar nessa aula de hoje. De novo, tentarei fazer aulas mais curtas hoje, tá? Tá acabando o semestre, amanhã já é dia 6. Como eu falei para vocês, no dia dos dias 13 e 20 nós não teremos esses vídeos, tá? A não ser que haja uma obrigação institucional para isso, mas nós não teremos esses vídeos. Mas a ideia é que eu converse com vocês nesse último vídeo de hoje um pouco sobre a questão da escrita e principalmente um pouco sobre a questão de o que nos leva a escrever. Tá? Que eu sei que o grande problema de vocês, eu sei que o enorme problema de vocês, ou de boa parte de vocês que não estão acostumados a jogar muita coisa no papel, é justamente o que escrever, como escrever, da onde eu começo. É... E aí, na aula de hoje, eu estou fazendo justamente um processo inverso, porque eu sempre monto os PowerPoint antes e eu vou seguindo os PowerPoints para fazer essa aula. Como é a última aula, eu vou tentar chutar um pouco o balde hoje, talvez seja melhor aula, talvez seja a pior aula que eu estarei dando a vocês aqui, mas eu vou chutar um pouco o balde e vou fazer um processo inverso. Eu vou tentar fazer esses vídeos de uma forma intuitiva, a partir dos rascunhos que eu fiz para vocês, tá? E esse rascunho que eu fiz para vocês aqui está atrás de uma lista de passarinhos que eu estava catalogando em minha casa ontem, anteontem. Ontem eu tive para descansar um pouco porque esses dias eu trabalhei demais, então estava meio estressado. Estou percebendo na minha cara de cansado, tô percebendo que que eu estou sem óculos, inclusive eu perdi meu óculos. Tá? Não que eu não consiga ler sem óculos, mas eu me canso demais ao fazer as leituras e tudo sem óculos, e por isso que eu tô com essa cara achatada, com essa cara de nem de sono, mas cara de cansaço mesmo. E eu tava fazendo justamente a lista de passarinhos que aparecem em casa, e eu fiz uma lista de quase 50 espécies de passarinhos que aparecem em casa. Também moro no interior, né, de Sorocaba? Pois é, que eu moro próximo à margem do rio aqui, e justamente eu paro para ver muitas coisas, eu paro muitas vezes todo o trabalho para dar uma deslocada no pensamento, senão, principalmente com essa história toda da pandemia, a gente acaba se destruindo um pouco. E é justamente o que o Erich Fromm vai falar no texto dele, que eu li para vocês, tá? É justamente a questão do nosso afastamento. Nosso afastamento ele vem provocando algumas coisas complicadas. Eu particularmente, como sou ocupado demais, entendeu? Eu tenho às vezes o defeito justamente de conseguir me afastar das pessoas por um bom tempo, porque eu mergulho no trabalho, eu mergulho na escrita muitas vezes, mas já são 3 meses de quarentena já. Eu tô respeitando a quarentena. Essa de Sorocaba aqui tá um negócio ridículo, porque a prefeitura está abrindo todo o espaço e os casos estão explodindo. Eu não saio de casa, a não ser em caso de emergência mesmo, de levar cachorro pra fazer exame, levar gato pra fazer exame, e eu saio todo encapotado, tô com uma máscara que vem até o olho aqui quase, então eu não saio mesmo, tá? Mas a coisa tá começando a pegar, principalmente porque eu gosto de andar bastante, eu gosto de caminhar bastante. As minhas caminhadas, as minhas andanças, eu vou trabalhar. Eu levo muitas vezes 1 hora para ir até a Unis porque eu vou andando. Muitas vezes as minhas caminhadas me fazem refrescar a cabeça um pouco, o que me leva a processo de escritas um pouco melhores. E isso vem dificultando um pouco. Tudo bem que eu ando produzindo bastante, eu ando fazendo muita coisa nesse momento de pandemia, já que eu não perco tanto tempo dos ônibus, então por isso então eu consigo produzir bastante. Mas chega uma hora que a coisa começa a não andar mais, e porque justamente eu acabo esquecendo alguma dessas questões, as quais eu vou sugerir a vocês
para iniciar e para dar prosseguimento nesse processo de escrita. Lembrem-se o seguinte, tá? São algumas sugestões minhas, tá? Nesse sentido. Que nem eu falei para vocês, essa aula é muito intuitiva e são sugestões minhas, tá? Que me fazem escrever, que me fazem conseguir jogar na tela do computador ou mesmo no papel as coisas, nem que eu estou pensando, mas o meu concatenamento de ideias que me levam a dizer aquilo que eu preciso dizer. Tudo bem? Então, a partir do próximo vídeo, eu começo a fazer um esqueminha mais bonitinho, organizadinho para vocês. Tudo bem? Já bem.